Olá pessoal, aqui quem fala é Antônio H. Reis e nós estamos nesta sequência de vídeos conversando sobre a programação de computadores. Uma das coisas que causa um certo pavor, uma certa problemática inicial para quem está aprendendo a programar é quando nós falamos em lógica de programação. Mas quero dizer que todos os programadores precisam ter um bom raciocínio lógico. E este raciocínio lógico são treinados, ele é aprendido. E à medida que nós vamos avançando, isso deixa de ser um bicho-papão. O que nós temos que entender é que nós temos que exercitar a nossa mente em raciocínio lógico. Nós precisamos fazer este exercício mental para que a gente possa atingir o nível necessário de conseguir programar ou fazer um programa de uma forma fácil. Vou dar uma dica para que você possa facilitar o trabalho quando você vai fazer um programa. Nós vamos falar numa técnica que eu utilizo há bastante tempo e que facilita o nosso entendimento quando nos deparamos com um enunciado de um programa. Vamos pegar uma folha em branco. Então, aqui está a nossa folha em branco para trabalhar com a lógica de programação. Quando nós vamos resolver um problema, quando nos deparamos com um enunciado de um programa para ser realizado, nós temos que pensar que este programa vai fazer um processamento de dados. Processamento de dados. E o processamento de dados se subdivide em três partes básicas. Nós temos a entrada de dados, nós vamos ter o processamento propriamente dito, processamento de dados, e nós vamos ter a saída de dados. Eis as três unidades básicas do processamento de dados. Podemos dizer que a entrada de dados são as informações que eu tenho que passar para o programa. Ou seja, geralmente nós vamos passar essas informações via teclado. Então, costumo dizer que aqui nós devemos responder à pergunta: o que devemos ler? E quando nós fazemos isto, é o que devemos ler do teclado. Já que quando nós começamos os primeiros exercícios de programação, eu vou passar uma informação do teclado. Processamento de dados é a transformação. E aí nós vamos nos perguntar: o que faremos com os dados lidos? O que eu vou fazer com os dados que eu li? Vou fazer um cálculo? Vou armazenar essas informações? Eu tenho que pensar nisto. E a saída de dados, nós vamos responder: o que devemos mostrar? Então essas são as três perguntas que nós devemos nos fazer ao nos deparar com um enunciado de um programa. Nos meus exercícios, a grande maioria das vezes, eu vou ler informações do teclado, vou efetuar alguns cálculos com estas informações e mostrar resultados. Geralmente eu brinco com os alunos o que eu tenho que ler, o que eu tenho que calcular e o que eu tenho que mostrar. Porque geralmente os programas são para ler, calcular e mostrar. Vejamos o enunciado de um programa. FUP, faça um programa que leia dois números inteiros quaisquer. Calcular a soma entre eles. Apresentar o resultado do cálculo. Eis aí o enunciado de um programa.
E ao ler este enunciado deste programa, não importa a linguagem que eu vou utilizar para fazer o programa, eu olho para o enunciado e eu quero responder ou identificar os 3 elementos básicos do processamento de dados: entrada, processamento e saída. O que devemos ler, o que faremos com os dados lidos e o que devemos mostrar. Então, respondendo à pergunta, o que devemos ler? Nós vamos ler 2 números inteiros. Nós vamos olhar o enunciado, né? E ele diz: leia 2 números inteiros. Vamos ler de onde? Isto aqui vai ser lido do teclado. Correto? E aí então, o que faremos com os dados lidos? O que nós vamos fazer com eles? Calcular a soma. Calcular a soma. Né? Isto daí é o processamento. É o processamento que vai ser feito no programa. E aí então, nós vamos responder a última pergunta: o que devemos mostrar? O que nós devemos mostrar é o resultado da soma dos números lidos. Pronto. Acabamos de fazer o nosso raciocínio lógico em cima do enunciado de um programa. Basicamente, se nós pensarmos nesses elementos básicos do processamento de dados para fazer qualquer programa, nós estamos já treinando o nosso raciocínio lógico. Ok, aluno? A dica nesta programação de computadores, neste curso de programação de computadores, é a dica básica para você começar a raciocinar de forma correta na sua expressão da lógica de programação. Ok, pessoal? Uma boa semana a todos. Nos encontramos no próximo vídeo.